Boa tarde, começa o programa Eclésia que nesta Semana Maior da Liturgia da Igreja, a Semana Santa, quer destacar as tradições e a religiosidade vividas na Quaresma e na Semana Santa em Idenha Nova. António Catana vai conduzir-nos neste percurso, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Diante de Jesus, experimento a alegria ou fico à distância? A questão partiu do Papa em Domingo de Ramos. Francisco quer que os cristãos tomem consciência da forma como se situam diante de Jesus. Praça de São Pedro em tons de verde, preenchida com os ramos que assinalam a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. O Papa transportava uma cruz de madeira feita por reclusos de uma cadeia de Itália. Neste Domingo de Ramos, o Papa Francisco aproveitou para lançar um exame de consciência sobre a forma como cada cristão assume o desafio da sua fé. Francisco partiu das figuras enunciadas no Evangelho para perguntar até que ponto nos identificamos com elas. Giuda, 30 monete. Sono io come Giuda? Abbiamo sentito altri nomi. I discepoli che non capivano niente, che si addormentavano mentre il Signore soffriva. Mia vita è addormentata o sono come i discepoli che non capivano cosa fosse dire Gesù? Sono io come quelle donne coraggiose e come la mamma di Gesù, che erano lì, soffrivano in silenzio. Dov'è il mio cuore? A quale di queste persone io mi assomiglio? Che questa domanda ci accompagni durante tutta la settimana. Domingo de Ramos é também na Igreja o Dia Mundial da Juventude e na Praça de São Pedro ele ficaria marcado pela entrega da Cruz das Jornadas pelos jovens brasileiros aos jovens polacos, que serão os anfitriões das próximas Jornadas Mundiais da Juventude marcadas para Cracóvia em 2016. Francisco lembrou que a cruz foi entregue aos jovens há 30 anos pelo beato João Paulo II. Il prossimo 27 aprile avremo tutti la gioia di celebrare la canonizzazione di questo Papa insieme con Giovanni XXIII. Giovanni Paolo II, che è stato l'iniziatore. Giovanni Paolo II, che è stato l'iniziatore delle giornate mondiali della gioventù, ne diventerà il grande patrono. Nella comunione dei santi continuerà ad essere per i giovani del mondo un padre e un amico. Francisco lembrou que no dia 25 de agosto estará na Coreia do Sul, onde se vai encontrar com os jovens da Ásia. A pedagogia da fé e da vida para os adolescentes foi o tema em debate no Encontro Nacional de Catequese. Diretores e responsáveis dos secretariados da catequese das dioceses portuguesas estiveram reunidos durante 4 dias nos arredores de Lisboa para tentarem, em conjunto e com o apoio de especialistas, perceber melhor os adolescentes. Crianças que entram numa fase de mudança e num processo de crescimento que é determinante na sua formação. A adolescência é aquela fase da nossa idade que vai desde a infância até à puberdade e que nós temos sempre aquele estigma, aquele preconceito, que é uma fase irreverente, é uma fase rebelde. Nesta fase, nem sempre a relação dos adolescentes com os adultos é pacífica. Para que todo este processo de crescimento seja bem sucedido, o diálogo é muito importante. Os jovens têm o dever e o direito em termos de decidir o que é que querem da sua vida.
E nós temos a obrigação, o direito e o dever, de lhe apontar os bons caminhos e as oportunidades. Eles depois serão os decisores, mas tem que ter uns modelos adequados e tem que haver a interação. Uma interação que deve ser cultivada não só no seio familiar, mas também na escola e na comunidade eclesial. Os educadores têm que aprender a ler os sinais da cultura, a antecipar um bocadinho aquilo que é a evolução dos adolescentes e das crianças dentro desse tipo de padrões e, sobretudo hoje, nós sentimos que há uma grande fragilização da família, o que significa que as outras duas instituições, portanto as igrejas e as escolas, precisam de trabalhar com os pais, porque talvez sejam aqueles que estão mais desprotegidos relativamente às necessidades das crianças e dos adolescentes e aqueles que têm a maior influência sobre eles. Cativar os jovens para a catequese é um desafio que pede criatividade e muita dinâmica, mas a vivência dos valores cristãos e humanos pode ser determinante para o equilíbrio humano dos jovens. Eu penso que é muito importante que eles tenham a noção de que, mais do que tudo, interessa transportar esses valores e colocá-los na relação com o outro no seu cotidiano. E eu penso que essa operacionalização, digamos assim, daquilo que são princípios de fé, de religião, princípios de comunhão com Deus, sejam realmente depois transportados para aquilo que é a relação deles com os outros, baseados nesses princípios. E aí eu penso que ajuda, sem dúvida, a serem pessoas mais bem formadas, pessoas com valores e com relações com os outros mais saudáveis. A catequese é para muitos um apelo à liberdade, combate o individualismo e promove a vida em grupo e a preocupação com o outro. Valores que lhes deem gosto na vida, que deem sentido de serviço, sentido de fraternidade, sentido de comunidade, de participação ativa, porque muitas vezes os meios tecnológicos às vezes fecham-nos neles mesmos, não é? E a educação é levar a pessoa a sair de si para a realidade, para a comunidade, para o serviço, para a alegria de viver, para o futuro. Eu penso que a gente não pode deixar um adolescente, ou um jovem, fechado no seu computador ou nos seus meios informáticos. A catequese serve, por isso, muitas vezes de complemento à educação familiar e escolar dos adolescentes. A catequese tem também um grande papel, porque as famílias estão muito sobrecarregadas e algumas um bocadinho desnorteadas. As escolas estão altamente sobrecarregadas, portanto os professores estão muito sozinhos, com muitos alunos para resolver muitos problemas. E é fundamental, e eu penso que é um dever da própria Igreja, que quando eles chegam à comunidade de fé, encontram um adulto que é um adulto, que tem estabilidade, que tem disponibilidade, que cria relações de confiança, de acompanhamento individualizado de cada um deles. Durante este Encontro Nacional de Catequese, os diversos secretariados diocesanos tiveram a oportunidade de apresentar propostas relacionadas com os itinerários catequéticos e os materiais pedagógicos a utilizar no trabalho com os adolescentes. Os alunos da Escola Secundária de Peniche peregrinaram a pé até Fátima, uma manifestação de fé que, nesta escola, é já uma tradição que se cumpre há 29 anos. Começou há 29 anos, era para ser uma vez e nunca mais parou. Todos os anos, os alunos da Escola Secundária de Peniche põem pés ao caminho e peregrinam para Fátima. A iniciativa é coordenada pela disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e conta com o apoio da direção da escola. Os alunos aderem sempre em grande número a uma experiência que é marcante nas suas vidas. Eu, desde pequena, que ouço falar desta peregrinação na escola secundária e sempre sempre quis experimentar, que tive um gosto especial em experimentar. Este ano, quando avisaram que as inscrições estavam abertas, quis logo inscrever-me e viver esta experiência como muitos viveram e disseram-me que era algo muito importante, que fazia parte da nossa vida e o que eu vim a perceber agora. E valeu a pena? Valeu muito a pena. Apesar de todas as dores, apesar de tudo o que sofremos, com tudo, vale muito a pena, é uma experiência muito boa. O que é que tu experimentas nestas iniciativas, neste contacto com outros colegas, numa experiência em que têm muitos quilómetros para frente e vão caminhando, o que é que se leva daí?
Acho que a união e a fé que todos procuramos compensa todo o esforço. Ajuda-te a crescer interiormente? Sim, sem dúvida. Desta vez, os alunos contaram com um peregrino especial. Dom Nuno Brás também quis caminhar com os jovens. Já estava prometido desde a visita pastoral que tinha feito a Peniche e agora o bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa não faltou ao prometido. E é com todo o gosto e como pastor, de facto, que acompanho estes finalistas da Escola Secundária de Peniche, que vêm a Fátima antes da Páscoa e com uma atitude também de quem prepara a Páscoa e de quem quer viver em caminhada juntamente com Nossa Senhora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Uma iniciativa onde a escola se alia à comunidade cristã, com a paróquia a marcar presença nesta manifestação de fé. Ao acompanhar estes jovens, procurei encontrar este Jesus que eles também vão experimentando aqui neste caminho e ver como Jesus se manifesta na vida deles e como é que nesta caminhada, com tanta ardor, com tanto vigor, com tanto cansaço também, com tanta dificuldade, como é que Jesus foi manifestando e vai manifestando nas vidas deles e assim eu também fazer essa experiência de encontro com Jesus. Para alguns, o caminho já se fazia com dificuldade, as pernas pesavam e os pés doíam. Ainda assim, a entreajuda é algo natural entre os peregrinos. Eram os últimos quilómetros e pouco depois o grupo chegava ao recinto do santuário, unidos numa vontade comum e na intenção de colocarem a sua vida nas mãos da Senhora de Fátima. O caminho terminava na capelinha, todos cansados, mas de coração cheio. Temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. O ciclo pascal no concelho de Idanha Nova é rico de vivências populares e tradições religiosas que se fazem sentir logo no período dos 40 dias que antecedem a Páscoa. A Quaresma é vivida pelas gentes de Idanha Nova na riqueza de um itinerário que queremos conhecer com António Catana. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Temos aqui pelo vosso convite. Muito obrigado. Um fenómeno de riqueza popular, de sensibilidade religiosa e de uma percepção extraordinária em relação aos acontecimentos pascais que caracterizam esta zona do concelho de Idanha Nova. Podemos dizer que é um caso único no país, embora as tradições sejam muitas, mas aqui, pelo número das aldeias que as celebram e pela forma que vão ganhando e pela preservação que também vão tendo, todos estes rituais, merece uma atenção especial e podemos dizer que é um fenómeno ímpar no nosso país. Sim, eu penso que efetivamente, eu costumo, e já escrevi isso, é quase como uma ilha encantada que nós encontramos no nosso concelho. Tradições que foram comuns em todo o interior de Portugal, que não há dúvida alguma, mas que com o andar dos tempos, quase que, numa grande maioria, desapareceram e noutras mesmo totalmente. Acontece que o nosso concelho, por força de certas vontades que eu penso desde muito tempo, que elas se mantêm. Mas particularmente deve-se à presença templária. Não há nenhum concelho do país em que tivesse tido 8 castelos templários. E embora os templários fossem um pouco tudo num modo secreto, que não há dúvida alguma, é que essa riqueza do espiritual está presente com Maria Madalena, por exemplo. As nossas Irmandades da Santa Casa da Misericórdia. São muito numerosas neste concelho. Precisamente. Em que normalmente 1, 2, se for ver a nível nacional, o máximo 3 misericórdias que normalmente existem. Normalmente quase é só uma, mas no nosso concelho existiram 11 e 9 ainda estão em atividade. E estas celebrações pascais, as celebrações em si estão muito ligadas à misericórdia. Precisamente. Era também, fazia parte do próprio compromisso das misericórdias que efetivamente tivessem essa ação particularmente durante a Semana Santa. A Quaresma, este período de 40 dias preparatórios para a Páscoa, é vivido no concelho com algumas manifestações, algumas realizações, nomeadamente uma procissão que se faz
ao que sei, semanalmente. Conte-nos um bocadinho, por favor, se vamos por aí... elementos, mas de forma muito só enunciando... Pois, só vou enunciar. Neste período quaresmal. Por exemplo, no caso concreto, temos, numa das localidades, Ladoeiro tem a procissão dos homens. Durante as primeiras 5 semanas da Quaresma, às sextas-feiras, fazem essa procissão dos homens, que é um encanto. Muita gente participa. Há imagens nos livros que testemunham isso, e o próprio pároco diz que os jovens que vão... A pena é termos já poucos jovens, não é só no nosso concelho, mas é todo o interior de Portugal. Mas o que é certo é que vão aderindo, continuam a ir aderindo. Neste caso, a procissão dos homens, o terço dos homens, que também e que está a ser em São Miguel de Aixa, todas as sextas-feiras da Quaresma. Temos as encomendações das almas, que efetivamente nós temos em outras, quase em todas as paróquias. Há também essa encomenda. Portanto, estamos a falar de manifestações da piedade popular. E as pessoas aderem a estas realizações, participam? Aderem bastante. Sinceramente, digo, claro que isto está nas mãos das pessoas idosas, a grande maioria de todas estas tradições. Mas eu quero dar aqui deixar como testemunho aquilo que mais me enriquece é ver em cada uma daquelas localidades as lideranças, pessoas que são guardiãs perfeitas e que fazem, não como teatro, todas estas manifestações da religiosidade popular, mas vivem-nas intensamente. Como se estivessem neste... Eu recordo-me que um dos senhores que faleceu agora há pouco tempo costumava dizer: eu, quando rezo a encomendação das almas, quando cantamos nos vários locais altos da nossa vila, chamava-se o saudoso José Fatel, um homem com uma voz magnífica, que era o solista, e ele dizia: eu, quando estou a cantar a encomendação das almas, eu vejo os meus familiares com muita saudade, eu tenho os presentes comigo. Quer dizer, é esta vivência, este amor às tradições que faz com que as pessoas que efetivamente aderem, e como lhe digo, aderem bastante, fazem-no com muito valor. Mas, não é uma representação, é uma vivência. Não é uma representação teatral para se ir mostrar. Não. Eles fazem-no com uma devoção, com muita fé. Isso pode acreditar. Aliás, isso está testemunhado, que era também em vídeos que existem, e as próprias fotografias revelam, pelos rostos se vê, de facto, como as pessoas estão, que são pessoas crentes naquilo que estão a fazer. A Igreja tem manifestado um posicionamento inteligente, digamos assim, perante esta riqueza de tradições, portanto, que muitas vezes muito pouco seguem o ritual habitual da liturgia, do tríduo pascal, sim, mas acaba por o enriquecer com um certo número de elementos que vêm das mais diversas proveniências. Mas aqui, portanto, a Igreja tem feito um acompanhamento de respeito, também de aceitação e de saber ler esta manifestação popular. E sublimar de modo que as pessoas as vivam ainda como... E se por acaso eu penso que nós sabemos que a Igreja, ao longo depois do Concílio de Trento, foi procurando pôr de lado todas estas manifestações da religiosidade popular, mas que, efetivamente, nós dá-me a ideia que, e mais à frente poderei explicar isso, dá-me a ideia que tivemos sorte com os párocos que foram passantes pelo nosso concelho. Pelas várias paróquias, porque todos eles valorizam e assistem. Por exemplo, há manifestações, como por exemplo, este ano escolhemos como tema a procissão dos Passos e as procissões corridas de Alcafozes. O pároco, que é o pároco também da vila, o padre Adelino Américo Lourenço, vai e assiste a esta procissão, só vai uma.
porque ele tem várias paróquias, assiste só àquela que eles chamam a procissão dos passos, em que vestem nas várias ruas, tal como há 200 ou 300 anos se fazia. As próprias famílias já sabem que naquele número daquela porta, ali junto, faz a representação do passo. Isto é, vestem o passo, põe uma mesinha que trazem lá de casa, uma colcha de casa, é sempre a mesma pessoa, depois junta-lhe um Cristo arvorado na cruz, não é? Um crucifixo. E assim representam uma via sacra. E assim representam, nos 7 passos é representada. Nas outras chama-se procissão corrida, porque só vão passando. Mas o pároco está presente, eles fazem os cânticos ao longo, lá com muitos deles com o latinório próprio, que nem é bem português, nem é bem latim, mas é a maneira deles, é como apanharam nos manuscritos, e eles fazem isso com muita dedicação e amor. Por exemplo, este senhor da capa deste ano é o regrador principal, que já há muitos anos, em Alcafoz, por exemplo, nessa procissão, quer nas procissões corridas, quer nas procissões dos passos, em que eles vão fazendo isso. Muito bem, António Cantana. Ficam então aqui alguns elementos ligados à celebração da Quaresma aqui no Concelho de Idanha Nova. Voltaremos ainda esta semana a acompanhar e a aprofundar ainda mais a riqueza destas tradições populares. Muito obrigado. Bem-aja também. Nestes dias que antecedem o tríduo pascal, a Eclésia a olhar a dimensão antropológica e religiosa da vivência da Quaresma pelas gentes de Idanha Nova. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.